Queridos, trago um abraço da nossa igreja em Tavares, igreja que ama vocês, ama os pastores de vocês. Na verdade, eu fico até com ciúmes, um pouco não, bastante ciúmes, quando eles encontram o pastor Samuel, a pastora Simone nos eventos, eles me esquecem, me deixam de lado, né, e ficam ali na volta. E o pastor Samuel, a pastora Simone, eles são amados nossos, e o mais incrível é que o quanto eles são amados nossos, a igreja lá em Tavares ama a igreja de Passo Fundo, e nós temos 2 HTs que oram por vocês, e o pastor Samuel falava, e eu ficava pensando, e falei para a Chayane, né, quais são os 2 HTs, o HT Formadores, que é um HT que teve uma junção entre 2 HTs, o primeiro HT era chamado Formigas, que veio a estar na casa de um irmão, que o apelido dele lá era Formiga, e o segundo HT era um HT que nós tínhamos, né, discípulos de Cristo, e a gente mudou a forma do grupo, e então o irmão Paulo Eliseu assumiu, e ele então colocou o nome do HT de Formadores, e esse HT é um HT que ora por vocês. O discipulador é o Paulo Eliseu, que é líder da nossa congregação em Bujuru, né, lugar onde a pastora de vocês foi formada, segundo o pastor Samuel, porque daí ele se entende com a varoa depois que eu fui embora, né? E o outro HT é Geração 14:8, que é baseado no texto de Romanos 14:8, que ele tem, é lá em Bujuru esse HT, e ele é liderado pelo irmão Alex e pela irmã Mariane, e a gente tem esse costume, e Deus tem falado muito comigo, e a mensagem que eu vou compartilhar com vocês hoje tem tudo a ver com a visão que Deus me deu em 2017, uma visão bem simplória, talvez para vocês, mas para mim muito impactante, que foi onde virou a chave do meu ministério, e aonde o Senhor começou a fazer todas as coisas que Ele tem feito lá em Tavares, na região de Tavares. Eu quero pedir que vocês orem por nós, orem pela igreja de Tavares, orem pelo meu ministério, orem pela Chayane, orem muito pela Chayane, porque para me aturar, né, só ela, Deus tem que dar muita graça para ela e para os meus pequenos, mas orem por nós, porque nós temos um propósito de abrirmos mais uma congregação até o meio do ano que vem, na cidade de Capivari do Sul. É uma cidade que a gente passa na 040, né, quando vai para o litoral norte, para o lado ali de Cidreira, Tramandaí, e a gente tem um sonho, eu tenho um sonho de abrir essa congregação. Fazem 10 anos que eu oro, e a gente combinou entre a diretoria e a igreja que, na verdade, até março, né, até o meio do ano, até março nós vamos começar os trabalhos lá em Capivari, e famílias precisam se converter a Jesus. Sabe por quê? Porque nós não temos ninguém em Capivari do Sul, só a força de vontade de abrir ali um trabalho, mas Deus irá nos guardar, irá nos abençoar, e a gente vai estar ali sendo abençoado e sendo também bênção para aqueles irmãos. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, sem mais delongas, eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração para nós orarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir, Pai, que tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, meu Deus, desde 2 semanas atrás, Pai, eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo, Ele possa me ajudar a transmitir a Tua igreja, Pai. Eu não sou nada e ninguém, Senhor, e o Senhor sabe disso, que o meu sentimento, na verdade, é de total gratidão ao Senhor, porque o Senhor tem usado um verme, o Senhor tem usado, Senhor, meu Deus, um jumento, o Senhor tem usado a mim, Pai. Eu quero te pedir que essa noite, Pai, seja uma noite especial, meu Deus, que cada um dos Teus filhos que chegaram aqui, meu Deus, com um propósito de escutar a Tua palavra, e de talvez transformar as suas vidas, ou de se enraizar um pouco mais na Tua palavra, no Teu querer, no Teu propósito, Pai, sobre a vida deles, que eles possam ser impactados, Pai, que eles possam sair daqui impactados, Pai, mas que eu, meu Deus, que já estou impactado desde sexta-feira, Pai, desde a palavra do Teu servo, pastor Paranhos, meu Deus, que eu possa, meu Deus, levar o impacto que o Senhor tem feito aqui em Passo Fundo para a minha cidade, Pai, e que eu possa a cada dia ser um pastor melhor para aquela cidade, Pai,
e que eles possam então, meu Deus, receber do Senhor aquilo que nós recebemos de Passo Fundo e da região norte, Pai, porque essa região é uma bênção, e essa igreja, meu Deus, ela é uma bênção, Pai. E eu quero te pedir, meu Deus, abençoa os teus filhos a cada dia mais e mais, e que os nossos corações estejam disponíveis ao teu falar e ao teu agir nessa noite, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém e amém. Amém, queridos. Palavra do Senhor hoje, o tema da mensagem é enraizando para frutificar. E eu não tenho como falar sobre esse assunto se eu não falar para vocês de um testemunho que, na verdade, e eu falo isso sempre, tudo que eu faço, a única que de vez em quando me entende é a Chayane. Um dia eu estava na igreja em Tavares, e eu escrevi um projeto muito tempo atrás, logo quando casei com a Chayane, e o projeto ele se chamava História de Transformação, baseado na minha história de transformação e nas histórias de quando o Senhor me transformou. E a gente é um trabalho de relacionamento, um trabalho muito simples. E nós estávamos lá em 2017, na igreja, em um trabalho com os discipuladores, aqueles que assumiriam os grupos. E então eu comecei a orar ao Senhor, e comecei a pedir ao Senhor que o Senhor ministrasse ao meu coração algo diferente. E um dia no culto de domingo eu estava orando pela igreja e o Senhor me tomou de uma forma, e então veio o Espírito do Senhor ao meu coração, e eu olhei aonde está o pessoal da mídia. Lá é o hall de entrada da nossa igreja, a antiga igreja, que é o salão social da igreja hoje. E estava lá o irmão Eliseu e a irmã Mary, diáconos da nossa igreja, e quando eu olho para cima deles, o templo lá era ainda de tijolos à vista, não tinha reboco, e a gente estava realmente no salão social da igreja, e a gente orando ao Senhor, eu vi como se tivesse uma árvore bela, linda, maravilhosa, e isso foi uma visão, não sei se foi sonho, não sei se foi no corpo ou fora do corpo, posso dizer igual o apóstolo Paulo, porque até hoje eu não sei o que foi, mas eu vi uma visão, eu tive uma visão, e então olhando para aquela árvore, eu comecei a ver várias e várias, como se fossem fotos, era uma árvore genealógica, e ali eu vi o rosto de vários pastores, missionário Manuel de Melo, reverendo Olavo Nunes, como se estivesse nas raízes, pastor Roberto, pastor João Manuel, pastor Bergamin, vi a foto do pastor de vocês, pastor Samuel, vi a foto do pastor Daniel, e depois eu vi ali a minha foto, e aquela árvore começou a se mexer, e o fruto que se mexia era aonde estava a minha foto, e quando aquela foto ela se envolvia, e a gente então estava ali adorando ao Senhor, e de uma forma bem clara e bem simplória, aquela foto se envolvia, trazendo nutrientes, ou fazendo de tudo para que a árvore fosse nutrida. Então a minha foto ela florescia, ela dava frutos, mas algumas vezes eu olhava para aquele lugar e eu vi então como se eu tivesse com um machado na mão, e eu batendo na própria árvore, a árvore que me nutria. E cada vez que eu batia com o machado, então a árvore secava, as raízes secavam, e o meu fruto, aonde eu estava, o meu galho, aonde eu estava, então começava a secar, e eu me sentia fraco. Essa visão foi uma visão tão louca, que quando eu saí do culto, eu estava ali em êxtase, eu saí do culto, a Shane olhou para mim e falou o seguinte: amor, o que aconteceu no culto hoje? O Senhor te deu uma visão, o Senhor ele falou contigo de forma diferente, porque tu estava falando em línguas, e tu falava para a igreja, e tu olhava para lá, e parecia que o Senhor estava falando contigo algo totalmente diferente, e ninguém entendeu nada, todo mundo achou que era para a igreja, mas era algo diferente. E eu então testemunhei para ela o que eu tinha visto, e a partir dali eu comecei a orar, e a partir dali o meu coração começou a mudar a respeito de denominação, a respeito de igreja, a respeito dos meus amigos, porque, queridos, eu e o pastor Samuel, eu concordo com ele, eu não sei nem mais o que somos, porque o pastor Samuel ele é mais do que irmão de sangue, o carinho, o amor que eu tenho por ele, aonde ele estiver, eu vou estar ali, e é algo diferente. Mas nós temos dificuldades, a gente tem a dificuldade de relacionamento, e de vez em quando nós não concordamos em tudo, mas uma das coisas que o Senhor ministrou ao meu coração é que por mais que eu não concorde com ele, eu não posso feri-lo,
porque se eu feri-lo, então eu vou estar ferindo a mim mesmo. É como num casamento, se eu ferir a Chayane, eu vou ferir a mim, porque nós somos uma só carne, e se a Chayane sofrer, eu sofro. Assim é também a igreja, o corpo de Cristo. Nós precisamos entender que na verdade nós somos uma verdadeira árvore. É por isso que Paulo, quando ele vai escrever a igreja de Roma, ele fala sobre isso no capítulo 11, nós vamos ler posterior. Só que esse sonho ele começou a vir ao meu coração, e a cada dia mais forte, eu comecei então um processo de transformação, novamente, uma história de transformação, novamente na minha vida. E eu então comecei a entender e orar de modo totalmente diferente do que eu entendia. E eu comecei a pedir para o Senhor, que o Senhor então estendesse as mãos destes homens sobre o meu ministério, sobre a cidade do qual eu pastoreava. E eu comecei a falar isso para o pastor Roberto, e o pastor Samuel e o pastor Daniel passaram um Natal, eles nem sabem, passaram 2 natais consecutivos lá em Tavares comigo, e um deles eu peguei eles de surpresa e convidei eles para uma Arena Jubrac, e eles estavam lá de férias, eles participaram conosco, e a igreja sempre amou os dois, mas eles nos abençoavam, a cada ida deles lá eles nos abençoavam, a cada ida do pastor Roberto lá eles nos abençoavam, e tudo que eu pedia para o Senhor é que aqueles homens de Deus que estavam antes de mim, que estavam me nutrindo, que eles tivessem força para orar, para clamar ao Senhor, e para que as mãos deles estivessem estendidas sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, e sobre a vida da cidade da onde eu pastoreava. Então tudo que vocês veem acontecendo em Tavares, tem também as mãos de Passo Fundo, através da vida do pastor de vocês. E assim como tem outras mãos, e é por isso que eu digo que eu sou o que menos faço. Na verdade a única coisa que eu faço é obedecer aquilo que o Senhor tem mandado eu fazer lá naquele lugar. E eu falei ontem, falo de novo, eu muito feliz, mas ao mesmo tempo muito triste, porque a igreja de Tavares, na verdade, ela não sente mais a minha falta. A igreja de Tavares, eu fico triste, mas ao mesmo tempo feliz, porque graças a Deus nós temos uma equipe trabalhando, nós temos pastores auxiliares que cuidam muito bem da igreja, muito melhor do que eu. Hoje está lá o pastor David, ministrando a palavra, e eu tenho falado com ele, até hoje eu falei com ele, e está tudo tranquilo. Eu tenho certeza que eu vou chegar e almas vão se converter através da pregação, e isso é o evangelho sendo exposto e imposto. Isso é a árvore frutífera, isso é o que o salmista lá no capítulo 1 ele fala. Isso é o que Jeremias falou sobre a árvore frondosa, a árvore que é plantada à beira do ribeiro, a árvore que não seca, a árvore que dá fruto no tempo certo, sabe? É isso que a Bíblia está falando. Só que se nós somos árvores, nós precisamos entender que tem vários galhos, e toda árvore ela tem uma raiz. E a questão é como nós estamos, quais tem sido o sistema de raízes das nossas vidas. Ou então nós não somos enraizados em lugar nenhum, nós não temos base nenhuma, nós somos independentes. Porque se tem uma coisa que essa geração de igreja tem sofrido, é a tal da independência. Igrejas que querem ser independentes, que não têm mãos de ninguém sobre elas, ou membros da igreja que se acham independentes porque receberam uma visão. Mas seria muito melhor, tanto para a igreja quanto para o seu ministério, se essa visão do qual você tem obedecido tivesse disponível e disposta a uma outra visão de um pastor, de um líder. E isso é o sistema de enraizamento da igreja. E o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 11, versículo 17 em diante, vai dizer assim: mas algum desses ramos, alguns do povo de Israel foram cortados, e vocês gentios que eram ramos de uma oliveira brava foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. No entanto, não devem se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo e não ao contrário. Talvez digam: esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. É verdade, mas lembrem-se de que esses ramos foram cortados porque não creram, e que vocês estão ali porque creem. Portanto, não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Paulo olha para a igreja de Roma e diz o seguinte: olha que magnífico que está acontecendo. Aqueles que eram para ser o Israel, o povo judeu, eles não creram. E
e é por isso que eles foram cortados. Agora vocês têm crido que Jesus é o Filho de Deus, então vocês foram enxertados, mas não se vangloriem disso, não se vangloriem disso, porque temam, até pelo contrário temam, porque imagine o que poderia ter acontecido com vocês, se Deus então não viesse com a sua graça e com Cristo, transformar a vida de vocês. Agora a gente olha para o texto e a gente vê o seguinte, preste atenção, não é a árvore que nutre as raízes, mas é ao contrário, é a raiz que sempre vai trazer nutrientes às árvores. Se uma árvore sem raiz, ela seca, uma árvore sem raiz, ela quebra, uma árvore sem raiz, ela tomba. Os sistemas de raiz, eles têm que estar expandidos e profundo. A profundidade, quanto mais a raiz se aprofunda, mais ela se nutre, mais ela encontra água, o lençol freático, e a gente vê então a raiz sendo nutrida, e os frutos dessas árvores que têm uma raiz nutrida, são frutos bons, são frutos agradáveis, e nós somos esta árvore. A árvore agora é a igreja, e nós não vamos falar de outra igreja, nós vamos falar da nossa igreja, a Igreja Brasil para Cristo, aqui de Passo Fundo, do qual nós temos uma raiz, e temos irmãos aqui, que são, coluna da igreja, que são raízes da igreja. Essa amada irmã, que era uma das colunas da igreja, partiu para o Senhor, mas eu fico imaginando, como que vai acontecer na igreja, se os jovens, a Jubrac, não então amadurecer, e se tornar raízes daqui a um tempo. A igreja, ela vai sumir do mapa, a igreja vai ser como a poeira da areia do mar. O Combro uma hora está aqui, e quem fala isso é alguém que está especializado nisso, porque eu moro numa cidade litorânea. Uma hora a gente passa por uma estrada na beira da praia, o Combro está aqui. No outro dia o vento é nordeste, então o Combro se move para lá. E é assim que somos, muitas vezes somos como folhas secas, como diz o apóstolo Pedro. Só que a questão é, nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos entender que nós precisamos ter base, nós não podemos ser qualquer um na fila do pão, nós não podemos ser qualquer um no meio da multidão, nós somos igreja. A gente canta esse louvor que cantamos no início, nada e ninguém prevaleceu contra a igreja, não foi os leões, não foi o Coliseu, nada, os infernos não podem prevalecer. Tá, mas e como que isso vai acontecer? Se nós jogarmos contra o próprio time, se nós jogarmos contra o próprio corpo, se nós ao invés de nutrirmos os irmãos, roubarmos os nutrientes, ou se nós não entendermos o nosso propósito dentro do corpo. O apóstolo Paulo em Coríntios, ele vai dizer o seguinte, olha, não é um membro maior do que o outro, ou um membro melhor do que o outro, os membros que são inferiores são membros importantes, então cada um tem a sua função diante do corpo. Não vai olhar o pé para a mão e dizer, olha, eu sou pé e você é mão, e eu sou melhor do que você, ou não vai olhar as mãos para o pé e dizer, olha, eu sou melhor do que você. Teve um dia que nós estávamos num culto da Jubrac, eu fiz uma dinâmica lá em Tavares, tem um menino lá da igreja que ele é crossfiteiro, e ele se acha o cara, e eu falei para vocês que a igreja é exatamente igual o crossfiteiro, que por mais que ele faça muito treino de braço e de ombros, e faça aquelas futriquetas, de ficar plantando bananeira, de caminhar com as mãos, e daí eu falei para ele, tu é o cara, e diz ele, tu sabe plantar bananeira, tu sabe caminhar com as mãos? Ele falou, sei, e eu comecei a pregar e mandei ele ficar caminhando, ele deu uma volta para lá, uma volta para cá, e ele começou, estou cansando, eu falei, não, continua assim, porque o corpo da igreja é mais ou menos assim. Algumas vezes a gente quer caminhar com as mãos, outras vezes a gente quer pensar com o coração, o pensamento tem que vir da mente, o sentimento vem do coração, a mente não sente, queridos, porque quando a mente sente é ao contrário. Não adianta você querer jogar futebol com as mãos, que não vai dar certo, não vai dar certo. E nisso a igreja então, ela apanha da sua própria vontade. Daqui eu sei que é Satanás, é óbvio que tudo
A carnalidade, né, é uma semente plantada pelo próprio diabo. Mas vamos falar das nossas vontades. Algumas vezes eu digo, eu é que sei. Ah, o pastor nem sabe de nada. Não, porque olha só, olha o que eu penso. Calma, deixa eu te explicar o que eu penso. Tá, mas será que é o momento de você pensar? Será que já está no tempo de você expor seus pensamentos? Será que já é o tempo de você colocar a sua opinião na mesa, na roda? Será que não tem irmãos, pastores, uma equipe pastoral, que ora todos os dias, uma equipe de presbitério, que ora todos os dias, e não ora assim, eu quero dar o meu pensamento, eu quero colocar a minha ideia, mas ora o seguinte: Senhor, fala conosco, e que a tua ideia seja colocada agora em prática na igreja. Porque o pastor, eu tenho certeza, eu conheço o pastor de vocês, ele não faz nada aqui nessa igreja, a não ser aquilo que o Senhor ministra ao coração dele, e ao coração da sua esposa. Eu tenho certeza disso, absoluta. Eu conheço ele melhor do que vocês. Agora, claro que dá vontade de falar, dá vontade de expor, dá vontade de dizer como deveria ser feito a igreja. Ou o melhor é parede preta, ou o melhor é luz azul, e a gente fica discutindo o que é o melhor. E daí eu comecei a entender em 2017 que na verdade o melhor é a coisa mais simples do mundo, é estar ligado na videira. E aquele que está ligado na videira, ele não pode ser rebelde. Aquele que está ligado na videira, ele não pode ir contrário à palavra do seu pastor. Aquele que está ligado na videira, ele deve orar pelo seu pastor. Tá, mas o pastor está errado, ora por ele igual. Esses dias eu estava numa reunião com a equipe pastoral lá de Tavares, e quem trouxe a palavra foi a Chayane, não fui eu. Foi a Chayane que trouxe a palavra para a equipe pastoral. E a gente estava lá, e eu olhei para eles, eu falei para eles o seguinte: porque pastor tem que dar uma fala, né? Sempre, no meio da palavra da pastora, o pastor tem que dar uma fala, né? Senão ela não deixa, irmãos. E eu falei para eles o seguinte, que é tão simples e tão objetivo obedecer e cumprir o propósito que temos como igreja, que a gente olha para Josué, e a gente vê Josué sendo um dos maiores líderes de Israel. É isso que a Bíblia diz, que ele se tornou um dos maiores líderes de Israel. Só que quando a gente olha para a ascensão de Josué e para o fim do ministério de Moisés, nós não vemos Josué olhando para Moisés e dizendo assim: Moisés, por causa do teu pecado agora, tu sobe no monte. Não, a gente vê o próprio Deus falando para Moisés: Moisés, agora tu sobe no monte, porque tu não vai entrar na terra, mas eu vou te mostrar tudo que tu perdeu, Moisés. Agora faz o seguinte, Moisés, antes de tu subir, tu fala para Josué prosseguir e entrar na terra. Quem vai ter com o líder de Josué é o próprio Deus. Em nenhum dos momentos do ministério de Josué a gente vê Josué amaldiçoando Moisés, mas pelo contrário, no próprio livro de Josué nós vemos Josué contando os feitos de Moisés. E isso é igreja, até porque isso é a palavra, e a palavra é a maior autenticidade e autoridade para falarmos como a igreja deveria funcionar. E então desde 2017 eu tenho orado assim e tenho falado com o Senhor. E daí eu olho para Jeremias 17:8. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano de seca, e nem deixará de dar frutos. É a árvore que é plantada no lugar certo, é o obreiro que é plantado no lugar certo, é o obreiro que aceita ser plantado no lugar certo, é um membro da igreja que aceita ser plantado no lugar certo, é o cristão, é o crente que entende o propósito, o crente que aceita o propósito. Ele não vai ter dificuldade nem mesmo
quando vier a dificuldade. Só que para isso nós olhamos Jeremias e vemos o quê? Vemos uma frase dizendo assim: olha só, ele estende as suas raízes para o ribeiro. E o primeiro tópico que eu quero falar com vocês é: aqueles que decidem se enraizar para frutificar, eles precisam primeiro tomar uma outra decisão, de aprofundar as suas raízes. Quanto mais profundo, mais nutrida será a sua árvore. Quanto mais você aprofundar as suas raízes, mais nutrida será a sua árvore. Qual é? Jesus, um dia, ele disse que de manhã cedo ele sai de um lugar para outro. Então ele sente fome, ele vai atrás de uma figueira. E ele olhando a figueira, o que ele procura na figueira? Frutos. O objetivo de uma árvore é dar frutos. Árvores frutíferas, elas nascem desde a muda, desde a semente, para dar frutos. Aquela árvore que então era uma figueira, não deu fruto. Jesus, a Bíblia diz que Jesus amaldiçoa ela. Eu não sei como é chamado aqui. Lá a gente chama de figueira brava, a figueira que não dá frutos, a figueira que não tem frutos. Você pode fazer o que você quiser naquela figueira, que ela não dá frutos. Quem amaldiçoou ela foi o nosso Senhor, por ela não dar frutos. A questão é como estava o sistema de enraizamento. O que estava faltando para aquela figueira? Algumas vezes a gente quer ocupar grandes lugares, né? Holofortes e pregar e ser líder da igreja. Mas eu comecei a pensar o seguinte, e na verdade, e oro muito por isso, porque o sentimento que eu tenho é de incapacidade. Eu tenho um sentimento de incapacidade de ser pastor. Eu estou muito nervoso de pregar aqui para vocês, porque eu tenho um sentimento de incapacidade de trazer uma palavra para vocês. E não é aqui, viu? Claro que aqui eu fico mais nervoso, porque o pastor Samuel está aqui na minha frente, e na frente dos meus líderes eu fico muito mais nervoso. Eu tenho um sistema dentro de mim de incapacidade de ser líder da Jubrac. Eu acho que eu sou talvez o melhor vai na venda que existe, mas sabe, ser líder, eu acho que eu não sou capaz disso. E uma vez eu comecei uma oração e eu disse: Senhor, se não é para mim frutificar, se eu não estiver bem enraizado, se for para mim ficar bobinho, se for para eu me perder, então não deixe eu assumir nada. Se eu não puder glorificar o teu nome, frutificar naquele lugar, eu não quero estar naquele lugar. E daí eu comecei a olhar para as raízes, e daí eu entendi que na verdade não era frutificar, e a oração deveria ser diferente. Se eu não estiver bem enraizado no Senhor, não me deixa ir. Se eu não estiver bem enraizado no Senhor, não deixe os meus galhos darem sombra às pessoas, porque pode cair um galho podre na cabeça de alguém. Não deixa, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da vida da minha família. Tenha misericórdia das pessoas que vão olhar para a minha aparência, porque algumas vezes a gente vive por aparência, olha para a árvore, é a coisa mais linda, mas não sabe qual é a essência da árvore. E aí então, a gente olha para Romanos, no versículo 17 do capítulo 11, diz assim: mas alguns desses ramos, alguns do povo de Israel foram cortados, e vocês gentios que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. Preste atenção, vocês não eram, mas agora são, e agora quem vos nutre é o próprio Deus. Só que para Deus vos nutrir, para Deus me nutrir, eu preciso entender qual é o sistema de enraizamento.
E o sistema de enraizamento, as raízes, elas são como várias linhas. Tem aquela raiz que busca água, mas tem aquela raiz que busca nutrientes do solo. Tem a raiz que busca o cálcio. E a gente começa a ver então que são a liderança da igreja, cada um na sua função, e eu preciso entender isso. E de cada um eu preciso pegar aquilo que vai me sustentar e vai fazer com que então a minha essência ela seja transformada, mudada, e então eu realmente me torne uma árvore frutífera. Tem um livro chamado Enraizados. Falei para o pastor Samuel que lá, eu falo para vocês que lá a igreja é muito melhor do que eu, viu? Pastor David, meu filho, o apelido dele é robô. Não tem ruim para ele. Tu fala, ele faz melhor do que tu imagina. Ele é o pastor da nossa congregação em Mostardas. A congregação tem crescido. Agora, ano que vem, nós começaremos a construção do templo de Mostardas, que vai ser maior do que o templo de Tavares. O templo de Mostardas a gente quer fazer para mais ou menos umas 1.200 pessoas. Coisa de louco. Coisa de louco. E a gente vai fazer esse templo, e o pastor David tem trabalhado lá. E o pastor David comprou esse livro, ele começou a ler, e ele é meio tantã. Tá gravando? Tá? Misericórdia, irmãos. Agora não dá para continuar, né? Ele é meio tantã das ideias. Ele começa a ler um livro. Eu ensinei todos os meus filhos a lerem. A maior preciosidade que eu tenho na minha casa, depois de minha esposa e meus filhos, são os livros que eu tenho lidos. E tem uma outra estante que eu guardo os livros que eu não li ainda. Então ele começou a ler esse livro, e ele é mais ou menos assim, ele começa a ler alguma coisa que ele acha importante, ele lê em voz alta, para te escutar também. Ele fala assim: ó pastor, olha aqui. Ele começou a ler algumas em voz alta, e eu comecei a me apaixonar pelo livro. E o Senhor trouxe algo no meu coração, e eu falei para ele: eu vou ler esse livro. Ele terminou de ler, peguei o livro, comecei a ler, e eu falei para ele: como que eu não te dei esse livro antes, David? Como que foi tu que me nutriu com esse livro, não fui eu? Peguei, comprei 15 livros e ofertei para a minha equipe pastoral lá, esses livros. E a gente começou um trabalho com esses livros, trabalhamos 6 meses com esses livros na equipe pastoral, presbitério. E a gente começou a falar muito sobre esse livro, porque ele nos trouxe algo, um pensamento daquilo que nós tínhamos vivido em 2017. Não algo novo, não algo, sabe, descobrir o mundo. Não, nem essa é a nossa pretensão. Mas começou a nos relembrar em 2020 aquilo que nós tínhamos vivido 3 anos antes, em 2017. E tem uma frase desse livro que eu quero compartilhar com vocês, que diz assim: construir uma vida no secreto é crucial para o nosso processo com o Senhor, pois é o nosso secreto que Deus nos encontra e desenvolve o nosso sistema de raízes, os elementos fundamentais para frutos que durem. É no nosso secreto, é quando a gente tira tempo de oração, é quando a gente vai para um lugar secreto, que o Senhor então ali começa a organizar o nosso sistema de raízes. E a profundidade nada mais é que o relacionamento com Deus. Em outra parte do livro, o escritor ele vai dizer o seguinte: que se tem um elemento que é de suma importância para aprofundar a igreja, a árvore, as raízes, é a palavra de Deus. Não tem como você encontrar um lugar profundo se você não se aprofundar nas escrituras. Não tem como você entrar em um lugar profundo, de profundidade, de relacionamento com Deus, se você não imergir na oração. Não tem como você ir para um lugar profundo com Deus se você não jejuar, se você não se sacrificar. E quem fala para vocês é alguém louco, tantando as ideias. Agora eu vou falar de mim, não vou falar só do David. Eu não sei mais nem o que eu faço para agradar o Senhor,
Mas eu acredito muito na palavra do pastor Samuel. Deus, Ele gosta de votos. Deus, Ele gosta de sacrifícios. Deus, Ele gosta de uma igreja que se sacrifica. Porque o sacrifício é princípio do Senhor. Ele sacrificou primeiro o seu próprio filho. E a igreja hoje quer receber tudo e mais um pouco, mas não entrega nada. É uma igreja egoísta. E a gente então entende que o segundo passo, depois de nos aprofundarmos, é aceitar o processo de Deus e cooperar com Deus. Cooperar. Pois cremos em um propósito maior. Porque nós somos igreja, se nós não cremos em um propósito maior, nem deveríamos estar aqui. Algumas vezes nós achamos que Deus ele tem que fazer, e daí Ele faz e nós cruzamos os braços. Deixa Deus fazer, deixa Deus agir. Queridos, toda ação gera uma reação. Quem disse isso? Vocês se lembram? Diz alguns que é Isaac Newton. Isaac Newton era um leitor assíduo da palavra. Quem diz isso é Tiago. Acheguem-se a Deus e Deus se achegará a vós. Toda ação humana terá uma reação divina. Quando você age, Deus reage. Agora, de vez em quando a gente quer que Deus haja para nós reagirmos. E a gente faz alguns tipos de votos mais ou menos assim: Deus, se tu curar o meu filho, eu vou para a igreja. Senhor, o voto sério, né? Senhor, eu estou indo para a igreja. E se o Senhor puder, cura o meu filho. A Bíblia diz que tinha uma mulher, 12 anos, enferma, hemorragia. E ela podia muito bem: olha, Senhor, se tu me curares, eu vou lá e vou dar um beijo em Jesus. Não vai ser tocar nas vestes, vou dar um beijo, um abraço, vou dar um upa nele, agora ele vai ver. Não, a Bíblia diz que tem uma multidão ao envolto de Jesus. E tem uma mulher que sofria muito e que fez um propósito no coração dela. E ela disse o seguinte: ó, se eu conseguir somente chegar perto e tocar nele, eu serei curada. A palavra de Deus diz que isso é verídico, isso acontece. Então nós precisamos aceitar o processo. Só que o processo da cura daquela mulher é 12 anos enferma. O processo da cura do meu filho Daniel foi 5 anos de enfermidade. E a gente teve que passar por várias situações que foram situações que só nos fizeram sofrer. Cada vez que nós iríamos num cirurgião buscando a cura do Daniel, e o cirurgião dizia assim: não tenho o que fazer. Como que vocês achavam que nós voltávamos para casa? Como que vocês acham? Feliz, alegre? Vamos soltar um foguete. Bum, 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 bum. Não solta nada. A gente fica pensando qual é o propósito de Deus. A gente ficava pensando: Senhor, tu me usa para curar um irmão, tu me usa para curar outro irmão. Eu boto a mão na cabeça do meu filho e nada acontece. Agora eu fico pensando entre aceitar aquilo que vem de Deus e aceitar aquilo que vem dos homens. Não sejamos bobos. Eu fico com o sofrimento na mão do Senhor do que a bonança da mão dos homens. Um dia Davi, ele se faz de bobo. Ele resolve ver como que estava a fama dele em Israel. Ele vai fazer um censo, mas Deus não tinha mandado fazer censo nenhum. Vamos ver quanto tem lá. Vamos contar as tribos, o povo. A Bíblia diz que Deus olha para ele e fala assim: deu mal, Davi. Mas eu vou fazer o seguinte: tu escolhe o que tu queres. Cai na mão dos teus inimigos, né? Davi olha, sai correndo e fala assim: terrível coisa para mim era cair na mão de homens.
Então eu escolho cair nas suas mãos, Senhor. Queridos, aceitar o processo deveria ser algo que nós deveríamos fazer com amor, porque nós olhamos, entregue a sua vida ao Senhor, Salmo 37, né? Entregue a sua vida ao Senhor, e no mais, confia nele, e no mais tudo. Quando está chegando um irmão na igreja, não sei se tem visitantes aqui, mas se tem visitante, eu quero dizer para você, entregue a sua vida, os seus caminhos ao Senhor, confia nele, que no mais tudo Ele vai fazer por você, Ele fará. Foi isso que Ele fez por mim. Só que a gente gosta muito de falar isso para as pessoas, mas nós, igreja, nós precisamos entregar os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele, e no mais tudo Ele vai fazer. E isso inclui aceitar o processo que traga dor, que traga dificuldade. O processo do enraizamento não é um processo fácil. De vez em quando algumas árvores são plantadas em calçadas, e então as raízes começam a crescer e chega onde? No asfalto. Chega onde? No cordão da calçada, no meio fio. Chega onde? A pessoa que planta a árvore é a mesma pessoa que quer fazer uma calçada bonitinha e colocar o quê? Colocar cerâmica. Daí você fica imaginando uma raiz sufocada, mas a árvore não olha para a pessoa que plantou ela e diz o seguinte: ei, me tira daqui agora. Mas ela começa a crer no propósito, porque árvores, elas foram plantadas para crescerem e darem frutos. E a árvore, ela aceita o propósito dela e aceita o processo que ela tem que passar, e ela cresce. A palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 9, versículo 36, diz assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. A pergunta é: nós estamos orando? Estamos orando muito, porque nós queremos ganhar a região norte toda para Jesus. Amém? Só que a pergunta que eu tenho para você é: você aceitou ser plantado? Você aceita o processo de enraizamento? Você aceita pessoas que pensam de forma contrária de você? Você aceita as palavras do seu pastor? Você aceita que o irmão chega em você e fala: eu te amo, mas assim, não concordo com algumas coisas que você faz? O processo, ele pode ser duro, ele pode ser dificultoso. E daí, dentro do processo de um enraizamento, por exemplo, tem o processo de poda. João 15 vai falar sobre isso. Os ramos que não dão frutos ele corta, mas aquele que dá fruto, ele faz o que? Ele poda, para que dê mais fruto. O propósito é dar mais fruto ainda, mas ninguém entende. Quando você pega um agricultor que poda você não consegue ver que você vai dar mais fruto. Sabe por quê? Você só pensa no hoje. Está me queimando. Não pode crescer um pouquinho mais do que ele já poda. É só ter uma palavra, mas tenho estudado bastante, né? A questão da poda é para dar mais frutos. A questão da poda é o processo que tem propósito. E quem sabe qual é o propósito para a raiz e para a árvore, nada mais é do que o agricultor. E Jesus diz que o pai dele é o agricultor. Quando eu olho para a igreja, eu fico vendo uma igreja que ela quer ser enraizada, ela quer se aprofundar, ela diz que aceita o processo, até que vem a poda. E quando vem a poda, ela sai correndo para outro jardim. Porque o vizinho lá, olha as árvores dele, pode até estar feia, mas não é podada. É assim ou não é? Mas como é que tá? Mas tá feio, mas tá toda descabelada a árvore, mas não dá nada, não foi podada, não sofreu.
porque aqui a gente só sofre, tudo é um pedaço para cá, um pedaço para lá. Então, queridos, queiram ser podados, desejem ser podados. E quando você não está sendo podado, exige ser podado. Eu sempre, quando eu preciso de uma poda, eu bato em 3 casas: pastor Roberto, pastor Samuel e pastor Daniel, porque eu me conheço, pessoal, e você também se conhece. Você sabe quando você precisa de umas podadas. Agora, pode crer, é muito melhor ser podado por aqueles que nos amam do que por aqueles que não gostam ou que não entendem o propósito. E por último, aqueles que se enraizam e creem que vão frutificar, eles focam no propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? A grande colheita. O propósito de Deus nada mais é que ganhar o Brasil para Cristo. A nossa igreja, ela tem no seu nome o grande slogan dela: ganhar o Brasil para Cristo. E foi daí que veio a questão de Tavares orar, porque daí eu olho, eu digo, eu sou o BPC, e eu faço parte de uma árvore chamada OBPC. E daí eu não oro pelo pastor Samuel, não oro pela região norte. Será que eu realmente sou? E daí então nós colocamos lá um propósito. Todos os grupos, cada um deles, eles oram por vocês. E não oram assim: Senhor, abençoa a região norte. Não. Aqui na região norte é mais fácil a oração, porque são 2 pastores, 2 igrejas. E a gente ora o seguinte: Senhor, abençoa a região norte, multiplica aquela região, abençoa que almas sejam convertidas lá naquele lugar, que cidades sejam ganhas para Jesus, abençoa a vida do pastor Samuel, da pastora Simone, abençoa a vida do pastor Edgar, da pastora Ana, abençoa a vida da igreja de Erechim, Senhor, porque esse é o propósito. O propósito é nós focarmos na grande colheita. Eu não sei qual é o propósito de Deus para Passo Fundo, mas eu tenho certeza que vocês têm sim condições de ter aqui uma das maiores igrejas dessa cidade. E daí por que nós queremos essa grande igreja? Para dizer nós somos a maior igreja? Não, porque nós focamos na grande colheita. Nós estamos focados na salvação de almas. Nós estamos focados em ganhar o maior número de pessoas para Jesus, porque esse é o propósito da igreja, o propósito do cristão. Mateus capítulo 28: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulos de todas as nações. Vão e façam isso. Sabe por quê? Porque esse é o propósito. Agora você já é salvo, agora você já creu em Jesus, você já se converteu, já se batizou. Agora faça o seguinte: frutifique. Até porque, queridos, isso não é um papel do pastor somente, é o papel de todo cristão. E muito mais importante de como você começou a sua vida com Jesus é como você vai terminá-la. E uma árvore que tem raízes profundas, que aceita o processo de Deus, é uma árvore que dá frutos bons. E daí como que eu vou saber que eu estou dando frutos bons? É quando as pessoas se alimentarem de vocês e sentirem o gosto de Jesus na vida de vocês. Que as pessoas, ao se alimentarem da Igreja do Brasil para Cristo de Passo Fundo, elas sintam um gosto de Cristo. Que as pessoas, quando se alimentarem da Igreja do Brasil para Cristo de Tavares, elas sintam um gosto de Cristo na vida dessas pessoas. Que as pessoas, quando se alimentarem na vida das pessoas da Igreja do Brasil para Cristo da nação brasileira, que elas sintam um gosto de Cristo, um gosto doce, suave,
Porque o fruto da árvore que é enraizada, o fruto da árvore que aceita o processo, é um fruto doce, é um fruto saudável, mas é um fruto que cura, que liberta, que restaura e que salva. Talvez essa noite, eu e vocês, a gente fique pensando, João 15, 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos em mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Essa tradução é uma tradução da Bíblia A Mensagem. Eu peguei de forma proposital porque quando ela fala de um relacionamento, ela está falando o seguinte: olha, se vocês estiverem em mim, eu em vocês, é isso que a Bíblia diz. Mas aqui está falando, se o nosso relacionamento for íntimo e orgânico, íntimo e puro, for profundo e puro, vocês não imaginam o tamanho da colheita que vocês vão ter. Então que vocês hoje queiram a cada dia se enraizar mais, se nutrir mais, imaginar qual é a árvore genealógica de Cristo que tem através de você e em você. Eu não sei quais são as fotos que talvez você vai ver, e não sei nem se você vai ter essa visão, mas eu quero dizer para vocês que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, parte da minha árvore genealógica. E todas as vezes eu tento adubar, cuidar. E o machado, queridos, eu já toquei fora em 2017. Eu não posso ver machado, que eu chego a me arrepiar. Talvez você não tenha esse entendimento, ou não tinha, mas isso é um testemunho que eu tenho para vocês. Querem crescer? Se aprofunde. Querem crescer? Aceitem o processo. Querem crescer? Pensem no propósito de Deus, que é a colheita, a grande colheita. E daí então nós vamos ter alguns pontos. Desta forma como você pode aproveitar todo esse processo de se aprofundar, processo de acreditar e crer no propósito e de pensar na colheita. Eu botei aqui coisas bem simples. Confie no tempo de Deus. Confiem na ordem de Deus. Daí, ordem não é a ordem de ordenar, tá bom? É a ordem de organização. Não pule etapas na sua vida. Tá batendo, começou a enraizar, começou a bater no meio fio, espera ali que Deus vai te dar um direcionamento, para ver se vai ter que ir mais para baixo, mais para a direita, mais para a esquerda. Então confie, não pule etapas da sua vida, não acelere a adubação da sua árvore, confie no plano de Deus, aprenda a amar o processo, por mais que seja dolorido, ame o processo, curta ele, sabe? Curta o processo, fala assim: uau, que legal, eu estou sofrendo por amor a Jesus, coisa mais maravilhosa é essa. Ame o processo, confie nele, aproveite ele, aprenda a se entregar a Jesus, e comece com um pensamento. Eu não sou um coach, eu sou um pastor, tá bom? Mas tem um pensamento muito bíblico, que eu quero que vocês façam, que foi o pensamento que mudou a minha história. Em tudo, sempre há algo importante no lugar aonde Deus me plantou. Sempre há algo e sempre há algum propósito. Se Deus me colocou aqui hoje, é porque tem algo para acontecer na minha vida e na vida de vocês. Então creia nisso. Amém, queridos? Eu queria orar com você.
queria agradecer de novo, pastor Samuel. O senhor faz parte da minha árvore genealógica. E pode ter certeza que a cada alma que eu ganho, o senhor ganha ela. E eu sei que antigamente, quando eu entrei na igreja, a gente falava muito do galardão, né? E da pedrinha na coroa. Eu não tenho problema nenhum, porque a pedra da minha coroa vai ser dividida em uns 20, 30, 40. O negócio é eu ter. E eu só vou ter pedra na coroa se eu entender isso. Eu queria orar com você, eu queria convidar você a ficar de pé. E essa oração eu fiz em 2017 lá em Tavares. E eu vou pedir para o senhor se eu puder fazer essa oração. E o formato da oração é uma oração de louco. E eu queria convidar os irmãos que estão já enraizados nessa obra, que são bases dessa obra. Orar por aqueles irmãos que estão chegando. Eu queria convidar os presbíteros a sair do seu lugar e pegar um irmão novo. A gente não vai vir aqui para frente hoje, mas no lugar, sabe? Eu queria convidar aquele jovem, que não é tão jovem assim, que é mais experiente, está na Jubrac há algum tempo, a orar com aqueles que estão chegando na Jubrac. Aquele que participa do diaconato há muito tempo já, abraçar o diácono mais novo. Sabe, porque a unção ela passa. Eliseu olhou e falou assim: não, eu não quero só a unção de Elias, eu quero dupla, multiplicada. Pastor Samuel, ele não se lembra, um dia num culto da Jubrac, final do culto da Jubrac em Canoas, nós estávamos na cantina. Pastor Roberto quase nunca ia no culto da Jubrac, pastor Daniel era o nosso líder, e eu cheguei no pastor Roberto e fui audacioso, chamei o pastor Roberto, pastor Daniel e o pastor Samuel. O pastor Samuel era o meu líder da congregação, pastor Daniel meu líder da Jubrac, e o pastor Roberto meu pastor. E eu me ajoelhei em cima do altar da igreja de Canoas. Eu pedi para eles orarem por mim e me ungirem, porque eu queria a unção deles. Eu queria. Esses dias eu estive numa viagem, encontrei alguns pastores que para mim são referência da nossa denominação, e eu sou metido, e eu olhei para eles e falei assim: tem como? Só de leve, só bota a mão e tira, não tem problema, mas bota a mão aqui, bota a mão aqui, bota a mão aqui, me unge, reparte comigo o que tu tem. Mas eu queria convidar você a sair do seu lugar, porque senão eu não posso acabar o culto, mas eu vou ter que acabar por causa que o pastor já está me olhando. Tem como você orar com o seu irmão? Tem como você sair do seu lugar e orar com alguém? Tem como os presbíteros pegar, não precisa pegar um, pode pegar 2, 3, 4, 5, 6, mas divide a tua unção, divide o teu poder. A Bíblia diz que quando descerdes sobre vós o Espírito Santo, vocês receberão poder, e serão minhas testemunhas. Divide o poder de Deus que você tem, divide a unção de Deus com essa família. Pega uma família inteira, não tem problema, faz assim, ó, abraça, faz upa, faz assim, ó, upa, abraça alguém, e os presbíteros, abrace alguém, os diáconos, abrace alguém, e comece a orar, e comece a falar: Senhor, que essa pessoa vá muito mais além do que eu, que essa pessoa ela possa romper as barreiras, ó Pai amado, que talvez eu não rompi, que o sistema de enraizamento dessas vidas, ó Pai amado, sejam talvez mais fáceis que os meus, ó Pai, e se tiver alguma dificuldade, ajuda eles, Pai, que eu possa, Senhor meu Deus, distribuir. O poder de Deus é o revestimento da igreja.
E uma igreja unida em um só propósito é uma igreja que avança diante dos infernos, e todos os demônios, eles caem por terra, e então a igreja, ela avança, e almas se convertem, almas se convertem, almas se convertem. Deus, fortaleça o sistema de enraizamento dos nossos corações, nos converta a Ti, transforma-nos. Deus, nutre a nossa essência, que nós venhamos a dar frutos a 30, 60 e 100 por um. Que o nosso ministério venha ter o aroma, venha ter o gosto, venha ter a essência de Cristo, e que nós possamos ser chamados árvores frutíferas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo.